Vamos falar sobre o exemplo da matemática, análise daquele exemplo de matemática usando a teoria clássica dos testes, ou teoria clássica da medida. Então, vocês têm um script no R aí, e a gente vai trabalhar nesse script. Então, a primeira coisa no RStudio é acertar, escolher, definir o diretório, né, de trabalho, aqui nessa opção aqui. Eu vou definir, o meu já está, o diretório de trabalho já está definido esse daqui. Vamos trabalhar o arquivo exemplo matemática underline tct.r. Então é um arquivo, é um script do R. Então vocês têm aqui no início as bibliotecas, essa instalação de biblioteca só precisa na primeira vez que for usar. Então vamos carregar aqui os pacotes CTT e LTM, e ele vai carregar aqui esses pacotes que a gente vai utilizar. Na sequência aqui a gente vai carregar um arquivo que já está salvo como R, tá? É um arquivo, uma base de dados R. Então, carreguei aqui, ele já aparece, vocês notam aqui que já aparece esse arquivo aqui, essa base de dados, matem.tct. Se você clicar aqui, você vê a estrutura dela. Então, vocês veem que tem o respondente, tem 1000 respondentes nesse exemplo, e tem as respostas às questões aqui. Tinha 5 questões, tinha 5 alternativas, A, B, C, D, E, que estão representadas pelos números de 1 a 5. Né? Então, tem números de 1 a 5, são as respostas originais aqui que a gente tem no arquivo, né? Sendo que a primeira coluna é o respondente. E temos 15 itens, né? Só para lembrar, a gente tem 15 itens nesse exemplo, nessa prova de matemática aqui. Na sequência, aqui eu deixei uma parte, se vocês quiserem ler num arquivo CSV também é possível. Aqui eu vou apagar a primeira coluna, para a gente ficar só com as respostas. Então, vamos apagar... Opa, eu selecionei só metade da linha, desculpe, não precisa selecionar a linha. Vamos fazer aqui, então aqui tem o matemática itens.mat, itens underline mat, se vocês olharem, clicarem em cima, vocês vão ver que são as 15, são as respostas para as 15 questões, sem a coluna dos respondentes. Vamos inserir o gabarito. Então, o gabarito aqui aparece as 15 respostas corretas. Então, para cada questão tinha uma resposta correta. As demais vão ficar como incorretas, né? Claro. Aqui eu estou corrigindo a prova. Então, criou aqui um outro objeto, itens, underline mat, underline bin. Se você clicar, aqui já são as respostas às 15 questões corrigidas. Aqui só tem 1 e 0. 1 se acertou, claro, e 0 se errou. Na sequência, fazendo a análise dos itens pela teoria clássica, então tem duas análises aqui por essa função descript e por item analysis. Então, vou fazer da descript. Esse aqui é mais para fazer um gráfico mais para frente. Então, se olhar aqui, ele dá algumas estatísticas, né, do valor do alfa, ponto bisserial, incluído, excluído, sem excluir o item e excluindo o item, frequência dos scores e por aí vai. Dá várias estatísticas aqui, mas na verdade a gente vai usar mais essa segunda aqui, que é essa do item análises. Ele está dando só a mensagem aqui que os NA vão ser considerados 0. Tá? Então tem aqui o número de itens, 15 itens, saiu ali embaixo. Número de pessoas, número de respondentes, foram 1000 respondentes. O alfa de Cronbach, que é 0,796, e dá estatísticas dos itens. Então, olhando aqui, ele dá o nome do item. Item mean, a média do item, é na verdade o coeficiente de dificuldade, tá? Parâmetro de dificuldade lá.
Então, 0,844 quer dizer que 84% das pessoas acertaram o item 1, 97% das pessoas acertaram o item 2 e por aí vai, né? Os itens mais difíceis são os últimos ali, ó, 15%, por exemplo, 15,5% acertaram o último, por exemplo, né? Na sequência tem o coeficiente ponto bisserial e o coeficiente bisserial. Do item 1, por exemplo, então é 0,27, 0,41. E do 2 é 0,11, 0,28. Aqui eu já comentei, né? Não tem um valor específico para dizer o que é alto, o que é baixo, mas o pessoal usa 0,4 para o bisserial, 0,3, 0,2 para o ponto bisserial. Aqui ele apontou, inclusive na análise aqui, ele apontou que o item 2 está com bisserial baixo. Ele deu um alerta ali, né? Que o ponto bisserial é 0,11 aqui, então ficou baixo, então ele já deu um alerta. Se vocês olharem, são todos coeficientes relativamente altos, bons, menos os dois últimos aqui também, que são baixos, né? Por exemplo, o ponto bisserial é abaixo de 0,2. Esse último aqui está muito baixo, né? Abaixo de 0,1, tá, né? E o bisserial também, os bisseriais estão baixos também. Ele apontou o último aqui, que é um coeficiente baixo, né? 0,09. E, finalmente, ele dá essa informação do alfa, excluindo os itens, né? Então, lembrando, esse valor aqui, o que é? Ele pega aquele teste, aquele conjunto de 15 itens, elimina o item 1, no caso desse valor, e calcula o alfa dos outros 14. No item 2 faz a mesma coisa, elimina o item 2, calcula o alfa considerando só os outros 14. Então, a ideia é que o alfa do teste é 0,796. Então, retirando um item, espera que esse alfa decresça, né? Porque se o item está contribuindo para aquele teste, para aquela consistência, ele está medindo mais ou menos a mesma coisa, a ideia é que ele vai contribuir, vai aumentar o alfa. Então, se você elimina o item e o alfa aumenta, isso é um sintoma de que aquele item talvez não esteja tão coerente com os demais, então não esteja contribuindo para aquele teste. No caso aqui, né, o item 2, por exemplo, aumentou um pouquinho, mas bem pouquinho, né, de 796 para 799, é praticamente o mesmo, né, mas não se esperava que aumentasse, né, a ideia é que diminuísse, igual fez com 1, com 3, com 4, e se vocês observarem, para todos eles o alfa diminui, e para os dois últimos ele aumenta de novo, né, aqui um pouquinho, só de 796 para 799, aqui para 0,803, quer dizer, aumentou um pouquinho aqui, mas já é vamos dizer, deixa a gente com a pulga atrás da orelha, com 3 itens aí, né? O item 2, o item 14 e o item 15. Isso que apareceu aqui nessa análise. Na sequência tem o cálculo do score. Então, aqui ele dá o score das pessoas, está num arquivo, né? Então, aqui tem os das 6 primeiras pessoas. Se você não colocasse esse head aqui no comando, ele iria listar os 1000, né? Daí ele iria passar ali muitas linhas ali no R, né? E aqui as respostas, né? Então, a pessoa 1, por exemplo, ela só acertou a questão 3, errou todas as demais, então o score dela foi 1. A pessoa 2 acertou as questões 1, 2 e 3, errou a 4, acertou a 5 e a 6, ela acertou 8 questões. E errou 7, portanto. Tá? Na sequência, aqui eu dei 2 formas de calcular a curva característica. Essa primeira aqui, ele mostra a curva característica. Eu coloquei aqui de 4 em 4 itens, tá? Mas ele mostra a curva característica, se vocês lembram, né? A ideia é que à medida que vai aumentando o score, o eixo X é o score total, a proporção de corretas vai aumentando também. Então, a ideia é que isso daqui é uma curva crescente do jeito que está acontecendo aqui, né? Menos no item 2, que ele cresce rapidamente aqui. Não é menos, né? Tá coerente, na verdade, né? E vai indo aqui, se mantém mais ou menos estável. Mas, na verdade, essa curva aqui, essa daqui não é uma boa, porque ele plotou 16 pontos. Ele dividiu em 16 grupos.
por exemplo, para o grupo 2, as pessoas que não acertaram nenhuma questão e calcula essa proporção. Bom, se você olhar a proporção dos que não acertaram nada, deve ser um valor muito pequeno, deve ser um número muito pequeno, então o cálculo de proporção é complicado. Então é melhor a gente usar o outro gráfico que é mais, que vamos falar no futuro ali. Mas de qualquer maneira tem o gráfico aqui para os quatro primeiros itens. Os 4 seguintes, olha, aqui à direita, né? Todos eles estão mantendo essa tendência de crescimento ali. Né? Na sequência lá, o de 9, 10, 11, 12, também mantém essa sequência ali. E esse último aqui do 13 ao 15, né? 13, 14 e 15, que também, todos eles estão com um comportamento bom. Tá? E aqui tem a curva característica de operação, ele considera lá o número de respondentes e divide em menos grupos, né? No caso aqui ele divide em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, e não em 16 grupos como tinha no outro, né? Então aqui o gráfico fica mais limpo, né? Melhor analisar por isso daqui. Né? Mas o item 1 está coerente, está crescendo legal as proporções. Né? O item 2 aconteceu aquilo que a gente já tinha visto no outro, né? Ele já começa muito alto, né? Ele é o item mais fácil, é a questão mais fácil, né? Mais de 80% das pessoas acertaram, então ele praticamente ficou constante, mas não tem nenhum problema assim visual olhando por aqui, não. E por aí vai, né? O item 3 legal, o item 4 aqui na direita, né? Também o item 5, e todos eles têm esses comportamentos bons. Lembrando, o que não seria bom, né? Não seria bom sair dessa coerência, né? Que à medida que aumenta o score, aumenta a proporção de corretas. Claro, as pessoas que acertaram mais na prova devem ser as que conhecem mais, né? Que têm um conhecimento mais elevado. Lembrando que o score a gente está usando como medida do conhecimento, né? Então, a quantidade de acertos é a nossa medida do conhecimento da pessoa, no caso aqui de matemática, em matemática. Então, o que não se esperaria é que essa daqui subisse e depois decrescesse, por exemplo. Aí diria, isso aconteceria só se as pessoas que acertaram mais questões erram mais aquela questão do que as outras. Não tem sentido na lógica de medir, de uma medida, né, de uma escala para medir conhecimento. Então é um item que não estaria bem, mas esse 11 está ok, o 12 também, o 13, 14, 15, todos eles acontece isso. O item 15 era o item mais difícil, então acontece uma coisa parecida aqui com o item 2, né? Só que na parte de baixo da escala. Então ele está se mantendo aqui e o bom, né? Pelo menos bom, quem acertou mais aqui, acertou também aquele item, claro, se espera, né? Que senão o cara não tira 15 aqui, mas quem acertou já 14... uma proporção maior acertou aquele item, que acertou 13 também, quer dizer, é isso que se espera que aconteça em um item. Tá? Na sequência ali, finalmente, aquela análise nossa de distratores. Né? Então, vou fazer só para o... Vamos olhar só esse item 15 aqui. Então, aqui ele dá todas as respostas de um A, B, C, D e E, e tem aqui o não apresentado. Aqui ele considera o NA, o não apresentado. Quer dizer, a pessoa que não respondeu. No caso dessa questão aqui, 42 não responderam aquela questão. Então, aqui teve 155 pessoas que acertaram e marcaram a alternativa 3, C, que é a correta. A proporção aqui, o parâmetro de dificuldade era 15,5, 0,155, quer dizer, 15%, 15,5% que acertaram. O coeficiente bisserial a gente já tinha visto, que era baixo, né, 0,098. A ideia é que os coeficientes dos distratores sejam negativos, né, e isso acontece aqui, embora, nesse caso, o coeficiente em si está muito baixo. Né. Esse índice de discriminação ele foi calculado um pouquinho diferente do que a gente calculou, que a gente definiu.
Se vocês lembram, a gente definiu assim, você pega o grupo dos 27% maiores scores, que é o grupo dos, vamos dizer, que acertaram mais, e o grupo dos 27% menores scores, o grupo dos que acertaram menos. E diminui, né, o percentual de acerto, a proporção de acerto do maior menos o menor. Aqui ele não pegou 27, ele fez aqui pelos quartis, né? Quer dizer, ele pegou esse lower aqui, quer dizer, dos 25% menores scores, 8,5% que acertaram, aqui dos 25% da metade inferior, 15% acertaram, dos 25% da metade superior, 15% também acertaram, e dos 25% da metade superior, 24%, 25% acertaram aí. Então, esse 24% menos o 8 aqui, que vai dar o 0,159, 0,16, né? Tá? Mas a ideia é a mesma, né? A análise é a mesma, também não precisa brigar com o autor ali, porque ele fez isso, porque a análise continua exatamente a mesma. Tá? Vamos ver aqui rapidamente os outros. Nesse aqui, por exemplo, a resposta era a primeira, era a alternativa A. Teve 22%, 23% só que acertaram, também é uma questão difícil, né? O coeficiente ponto bisserial não está muito alto, né? O coeficiente de discriminação está razoável. Sim, desculpa. E a outra análise é isso, né? Os demais coeficientes ponto bisseriais estão negativos aqui. O ponto bisserial aqui está negativo, né? Então, isso é esperado, quer dizer, dá uma correlação positiva com a resposta correta e dá uma correlação negativa com as respostas erradas. Às vezes aparece uma correlação positiva com uma resposta que não é. Então, finalmente, aqui ele prepara um arquivo para quem quiser ter os valores ali para copiar depois para um relatório. Na verdade, 2 arquivos, que no anterior lá gerou um também, são esses dois aqui, mat _tct _distratores e mat _tct _itens, com essas análises que a gente fez aí, ok?